Muito bom dia para você. Hoje é quarta-feira e eu estou chegando com o primeiro pré-jogo de 2026. Começa o Campeonato Carioca, começa a temporada para o Fluminense, ainda com um time muito diferente, ainda em meio a uma pré-temporada e com um calendário pela frente bastante modificado devido à Copa do Mundo esse ano e também as mudanças impostas pela CBF. São muitas novidades, muita coisa acontecendo, não só para o jogo de hoje, mas também em relação a tudo que teremos pela frente neste ano de 2026. E a temporada começa para o Fluminense logo mais às 7 da noite no estádio Luso Brasileiro. Fluminense Madureira, é a estreia do Flu no ano, a estreia no Campeonato Carioca, e a partir de agora você fica por dentro de absolutamente tudo, das novidades, dos reforços que vão estrear, provável escalação, a primeira do ano, ainda sem o técnico Zubeldia. Bora de pré-jogo. Para você que já estava com saudade do nosso pré-jogo, para você que estava com saudade de ver o Fluminense em campo, afinal de contas, a gente às vezes se irrita, se aborrece, fica revoltado, chora, ri, acontece de tudo ao longo de um ano, quando o assunto é futebol, quando o assunto é Fluminense. Mas a grande realidade é que depois de alguns dias, não bate nem um mês direito, até porque a temporada 2025 também terminou um pouquinho mais tarde, a gente já quer ver o Fluminense em campo novamente, já fica com aquela saudade e hoje, portanto, é o dia da gente voltar com a bola rolando. Afinal de contas, essas últimas semanas foram de muitas notícias de bastidores, de negociações, de frustrações também em relação a possíveis reforços. Hoje a gente vai ter a oportunidade de observar alguns jogadores que não tiveram tanta chance assim em 2025. A gente esperava um pouco mais, talvez muito mais, de alguns reforços que chegaram, de outros que voltaram, e agora dos reforços que estão chegando para a gente conhecer melhor, principalmente Guilherme Arana e James. Já já a gente vai falar sobre isso na provável escalação para essa estreia no Campeonato Carioca, mas vou colocar na tela aí, como a gente sempre faz, o histórico aqui do confronto, porque os times só se enfrentam no Campeonato Carioca. Fluminense e Madureira, e aí eu fui dar uma olhada, obviamente já não lembrava mais, o último jogo foi ano passado, teve aquele empate em 0x0 que foi lá no Kleber Andrade, aquele jogo, foi um jogo bem feio, né? Um jogo bem ruim, aquela partida em que o Thiago Silva termina reclamando se ele estava em dúvida se vale a pena, será que vale a pena voltar? Acho que vocês vão lembrar daquela entrevista, né? Um calor infernal lá no Kleber Andrade, a gente estava por lá, terminou 0x0, mas a verdade é que o Fluminense não perde pro Madureira, cara, já desde 2014, são 13 jogos, tanto é que o recorte aqui no Flusão.info, das últimas 12 partidas, pode ver, não tem nenhuma derrota. Tivemos 4 empates aqui, 8 vitórias do Fluminense. É um domínio absoluto neste confronto, não tem como ser muito diferente também, por mais que às vezes você não tenha força máxima para começar uma competição, ou dependendo do momento, do enfrentamento ali, não está com seus titulares, a diferença é muito grande. A gente sabe disso e no Campeonato Carioca isso se acentua ainda mais. Então o domínio realmente é amplo aí do Fluminense em relação ao Madureira. E eu acho que vale também relembrar o regulamento do Campeonato Carioca. Só reforçando uma coisa aqui, a estreia do Fluminense não é, apesar de ser mandante, não é no Maracanã. O Maracanã está passando por reformas do gramado, e com isso vai voltar no Fla-Flu, que já vai ser já na quarta rodada. Tá? Por enquanto, o Fluminense joga no estádio Luso Brasileiro, na Ilha do Governador. Vamos só dar uma repassada aqui no regulamento do Campeonato Carioca, para quem esqueceu, porque houve mudanças importantes aí para esse ano. Eu acho que vale dar só uma atualizada aqui para a galera que não tá ligada, talvez, né? São 2 grupos com 6 clubes, a novidade já vem aí já, né? Cada um, em vez de você enfrentar os times do mesmo grupo, a gente vai enfrentar os times do outro grupo. Então são 6 datas reservadas para essa primeira fase do Campeonato Carioca. A partir daí, os 4 melhores colocados de cada grupo avançam para as quartas de final, que serão disputadas em jogo único. Depois, avançando, vai para a semifinal. Lembrando que quem for eliminado aí dos confrontos de quarta de final vai disputar
a famigerada Taça Rio. Os vencedores vão para as semifinais do Campeonato Carioca. Aí jogos de ida e volta, hein? Jogos de ida e volta na semifinal. E a final do Campeonato Carioca vai ser em jogo único. Isso faz sentido para mim? Nunca fez. Fazer semifinal em 2 jogos e a final ser jogo único. Mas enfim, foi o regulamento definido. Eu preferia ser tudo um jogo só. Semifinal, um jogo só. Final, um jogo só. Se for para fazer 2 jogos, que seja na final. Sempre discordei dessa parte do regulamento, mas esperar também um regulamento perfeito, bonitinho do Campeonato Carioca também está pedindo demais, né? E só para reforçar aqui, para não haver repetição de confrontos entre os clubes ali na primeira fase, definiram que os 4 melhores colocados vão enfrentar os adversários do mesmo grupo nas quartas de final. O líder vai enfrentar o time da 4ª melhor campanha do seu respectivo grupo e o segundo colocado encara o terceiro. É assim que ficou definido, portanto, o regulamento do Campeonato Carioca para 2026. Vamos ver o que vai acontecer esse ano. O Fluminense não conquista a competição desde 2023, quando tinha ali o bicampeonato, né? Vamos à provável escalação, sempre, claro, com a parceria da KTO, que está com a gente também para a temporada 2026, mas para isso é muito importante, se você não tem ainda uma conta na KTO, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você clicar, abrir sua conta na KTO para esse ano. Só de criar sua conta você já ajuda muito, de verdade, a gente. Ah, mas pô, eu não conheço, não sei como funciona, tem segurança, não tem problema. Se você puder criar sua conta lá, né, utilizando aqui o nosso link, isso já ajuda demais. Se fizer então um primeiro depósito lá de boas-vindas, aí arrebenta 100% de aproveitamento. E para começar o ano, temos uma odd aí do Fluminense vencendo o jogo hoje de 1,70, tá? É claro que é um time muito modificado, é estreia, é sempre diferente, mas é uma odd de 1,70 para o Fluminense vencer o Madureira, e o Fluminense não perde para o Madureira já, né, como eu disse, desde 2014. E lá você vai ter várias opções, e também a KTO está com aposte e ganhe. Se você fizer uma aposta de R$10, tá, a partir de uma odd, a partir de 1,80, você ganha R$10 em aposta grátis, beleza? Então, essa odd de 1,70 não serve, tem que completar ali um pouquinho, combinar com uma outra coisa. Mas batendo isso, você ganha uma aposta grátis aí de R$10 para você usar como quiser. Só na KTO tem essas promoções o tempo inteiro, e utilizando esse link aqui mais uma vez, você fortalece essa parceria que é fundamental para a gente partir para mais um ano cobrindo o Fluminense, com o Fluminense lado a lado em todos os jogos da temporada, no Brasil, fora do Brasil, onde o Fluminense estiver, lá estará o Jornada KTO 1902 e, consequentemente, também, claro, o canal do Leste. Por isso o apoio de vocês é tão importante. Vamos lá, vamos então para as novidades para esse jogo, que são muitas, né? A partir do momento em que o time principal, ele está ainda em meio à pré-temporada, só vai estrear no Fla-Flu, provavelmente, todo mundo ali, né, na 4ª rodada. A gente tem hoje uma projeção, uma provável escalação, que não vai ser comandada pelo Zubeldia, infelizmente ele passou por um procedimento ali cardíaco, está se recuperando, vai voltar aí nas próximas 2 semanas, pelo menos foi essa a programação passada ali pelo Fluminense, o prazo, né, que ele possa se recuperar o mais rápido possível. E com isso o Max Cubeiras vai ser o auxiliar do Zubeldia, vai comandar o time ao lado do Marcão, né? O Cubeiras, que já está ali ao lado do Zubeldia, um cara que já tem muita experiência também no futebol, vai ser o responsável por comandar essa equipe. E vai ser reforçada pelos 2 jogadores que chegaram para esse ano, os 2 únicos reforços contratados até o momento, o zagueiro James e o lateral esquerdo Guilherme Arana. Os 2 jogadores chegaram, começaram já desde o início, ali, dia 6, a treinar, se preparar, e pediram para estrear, pediram para jogar, porque queriam já estar desde o início ali em campo, sendo observado pelos técnicos, já ganhando entrosamento com os novos companheiros, e eles vão para o jogo. Provável escalação do Fluminense, ontem até adiantada lá pelos amigos da Central Fluminense, com o Otávio também no time titular. Então vamos colocar ali o nosso campinho, vamos escalar aqui a galera para a gente debater em cima dessa possível escalação. Vitor Eudes é o goleiro, número 98, Júlio Fidelis voltando a ganhar a chance, ele que foi muito bem ano passado nas poucas oportunidades que teve, né, infelizmente. Júlio Fidelis vai para o jogo com James, Igor Rabelo e Guilherme Arana na lateral esquerda. No meio de campo, Otávio, Wallace Davi e Lescano. O Wallace Davi, que quase foi negociado com o Botafogo em 2 oportunidades nesta janela. Riquelme, Santi Moreno e John Kennedy.
essa deve ser a escalação para logo mais. E aí a gente, de cara, observa. Temos 2 garotos ali, que já fazem parte do time profissional. Não são 2, não é um time de molecada, time super alternativo, de moleques que não estão nem no profissional, um catadão. Não, é um time profissional, é o time principal do Fluminense, mas com jogadores que não foram bem aproveitados ano passado e com esses 2 garotos. E os reforços, claro. Então, de cara, a gente já pode esperar alguma coisa. Porque teremos em campo jogadores muito experientes. Dessa última linha defensiva aí, todos já são experientes, a não ser o Júlio Fidelis. No meio de campo, o Wallace Xavier é o mais garoto. O Lescano já tem ali rodagem no profissional. Aliás, muita curiosidade para ver como ele vai desempenhar. É mais uma chance que ele vai ter de começar o ano mostrando serviço. Tomara que ele consiga ir bem, torço muito por isso. O Otávio também, que não caiu das graças da torcida até hoje. Agora, para esse meio de campo, e me preocupa um pouco essa formação, porque o Otávio deve ser o primeiro volante, a tendência é essa. O Wallace Davi teria que sair um pouco mais, não é muita dele. E aí me preocupa, porque pode prejudicar um pouco a atuação dele. Não é muita do Wallace Davi sair, fazer segundo volante, chegar na frente. Então tem que ver como esses 2 vão se comportar. Eu prevejo um pouco de dificuldade de acerto ali entre os 2, tá? Tomara que na hora da partida eles consigam se encontrar. Em relação à linha defensiva, o Igor Rabelo teve poucas chances também. Em alguns jogos não foi nem relacionado. E ele que chegou como reforço, né? É outro que precisa mostrar serviço. Os 2 reforços para esse ano, estou curioso para ver como vai ser Arana, estou muito expectativa, acho que o Arana vai acrescentar tecnicamente bastante a equipe. O James é uma aposta que a gente não sabe ainda, né, o que esperar exatamente com a camisa de um grande clube. Tomara que ele possa se sentir à vontade, não sentir tanta pressão assim, porque não é fácil. Uma coisa é você jogar no Mirassol, outra coisa é você jogar no Fluminense, são coisas muito diferentes. Também torço muito para que ele possa, ainda mais com essa tendência a não contratar zagueiro, o James chegar bem é fundamental para a gente. Porque se isso não acontecer, teremos muitos problemas, não são poucos não. E aí no ataque também. Esse ataque aí, cara, Riquelme, que não conseguiu, nas chances que teve também não sobressaiu muito e não teve muita chance, né? Outro que torço muito para que tenha sequência esse ano, para que consiga ter mais estrutura para chegar e ter oportunidades recorrentes. Depende dele, não depende só do técnico, depende dele também. Santi Moreno, uma decepção absurda até agora, mas pouco tempo ainda de clube, né? Um jogador que sofreu com a adaptação, muitos problemas, não conseguiu desempenhar, não conseguiu produzir. Tomara que agora esse ano, começando do zero, fazendo pré-temporada, ele consiga mostrar aquele futebol que fez o Fluminense ir lá e contratá-lo nos Estados Unidos. E John Kennedy, cara. Bom, John Kennedy, já falei muito sobre ele aqui, já dei todas as opiniões que poderia dar sobre John Kennedy depois de 2025. Todos já sabem a minha opinião. É outra chance, é outra oportunidade. Ele não foi nem sombra daquele jogador que muitos tinham esperança de que ele poderia ser, no sentido de ajudar o time, de ser uma opção. Ele fez jogos muito ruins, muito abaixo, por mais que estivesse se dedicando, estivesse tendo uma postura profissional correta, como antes lá atrás não tinha. Ele teve em 2025 e é o que tem. É a opção que o Fluminense tem. Então, diante disso, é torcer para que ele possa simplesmente virar uma chave e voltar a jogar futebol. Porque ele não estava conseguindo jogar futebol. A realidade é essa. Então, tomara que, enquanto ele estiver no Fluminense, qualquer jogador que estiver no Fluminense, enquanto estiver, eu torço se estiver mal para se recuperar. Se estiver bem, para jogar ainda melhor. E assim vai, porque não adianta. A gente, o Fluminense hoje não, é só ver o mercado. 2 reforços chegaram até aqui. Não vão chegar 5, 6, 7 jogadores. Então a recuperação desses caras que não foram bem em 2025 vai ser extremamente importante caso eles continuem, de fato, até o final do ano, para que o Fluminense tenha um time competitivo. Então, cara, para esses caras hoje, esses jogos iniciais do Campeonato Carioca é o jogo da vida de cada um. É assim que cada um tem que encarar. Eu espero que façam isso, porque é uma grande oportunidade. O Zubeldia não está à beira de campo, mas está lá vendo. O torcedor está vendo. Muitos ali, alguns não tiveram tanta chance, alguns tiveram e não aproveitaram. Alguns tiveram e não foram bem. Então, o Campeonato Carioca, para mim, é um campeonato que, principalmente esses jogos contra times pequenos, para mim não é fator balizador de nada. Se o cara foi bem ali, calma. A gente está falando de adversários fracos. É um fato, não adianta debater isso. A gente está falando de adversários
muito mais fracos do que a gente vai ter pela frente na temporada. Mas, por outro lado, se o cara vai mal nesses jogos, é preocupante. Ah, mas tem que levar em consideração que é um time diferente, modificado, que não tem entrosamento. É verdade, tem que levar em consideração sim. Mas não adianta, cara. Futebol, ele funciona dessa forma. Você ganha oportunidade. Às vezes as circunstâncias não são as melhores. Às vezes as condições não são as melhores. Mas é o que você tem. É a chance que você tem para agarrar. Futebol é assim, amigo. O Fidelis entrou no passado em vários jogos complicados e deu contra o recado. Teve ali a meritocracia? Não teve. Mas ninguém pode dizer que ele não aproveitou. Então não adianta ficar, mas não tem entrosamento, mas eu não estou bem. Amigo, é isso. É madureira, são jogos que você tem agora para mostrar que tem condições, pelo menos, de fazer parte do grupo e cada um que está ali buscar pelo seu espaço. Vamos ver o que vai ser da estreia do Fluminense em 2026. Vamos ver o que esse time vai conseguir apresentar, apesar do pouco tempo ali de preparação, o que é bem verdade. O Madureira, por outro lado, só para a gente dar uma passada aqui rapidinho, contratou vários jogadores, como os pequenos fazem normalmente. O Rodrigo Lindoso, aquele, Botafogo, Internacional, Ceará, né, tá no Madureira novamente. É o grande nome do Madureira aí para o Campeonato Carioca, inclusive, né, com passagem de muito tempo pelo próprio Madureira. O time deve ir a campo com o Neguete, Júlio César, Daniel Felipe, Marcão e Matheus Julião, Arthur, Rodrigo Lindoso e Juninho, Ricardo Oliveira e Vinícius Balotelli. Deve ser esse o time do Madureira, que vai ser comandado pelo técnico Felipe Surian, um treinador com muita rodagem no futebol do time pequeno do Rio de Janeiro. Comandou Sampaio Correia, comandou várias equipes, Série B, Série C, Série D, campeonatos estaduais. O cara muito experiente vai comandar o Madureira nesta temporada. A arbitragem, para a gente fechar o nosso pré-jogo, vai ser comandada pelo Alex Gomes Stefano, um dos árbitros mais experientes aí atualmente do quadro da Ferge, auxiliado pelo Hugo Filemon Soares Pinto e pelo auxiliar número 2, Juan Mota Cidre. Jogo com transmissão do Premier e do Sport TV. Lembrando, o Alex Gomes Stefano, ele já apitou ao todo, foram 8 jogos do Fluminense, 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, bem equilibrado aí no retrospecto, né? Título de curiosidade. E também a título de curiosidade, nos últimos 6 jogos que ele apitou, o Fluminense não ganhou nenhum. Ano passado foram 4. Volta Redonda 0x0 Fluminense, Fla-Flu 0x0, Fluminense Boa Vista 1x1 e Volta Redonda ganhando o Fluminense por 1x0. Meu amigo, que retrospecto do ano passado, hein, o Stefano. Vamos ver esse ano como é que vai ser. Ele é o árbitro que vai comandar essa estreia do Flu em 2026. A gente se fala mais tarde. Não estarei na transmissão do Jornada, pelos motivos óbvios, né? Eu não estou no Rio de Janeiro, mas é claro, toda a repercussão, tudo que acontecer, você vai acompanhar aqui no canal do Lessa. Mas continue na transmissão do Jornada, pelo amor de Deus, galera, vai estar lá. Nossa equipe completa, mais uma vez, completa a exceção de mim, mas a galera presente no Estádio Luso Brasileiro para essa primeira cobertura do ano, a partir, jogo 7 da noite, a partir das 5 da tarde, ao vivo já com toda a cobertura. Um abraço, tamo junto, valeu, galera.